Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e vamos falar um pouco hoje a respeito da terapia com psicóticos, com a estrutura psicótica. Então, vou falar um pouco a partir da minha experiência e do que eu tomei como aprendizado, da minha relação com a terapia da psicose e que talvez possa auxiliar outras pessoas, outros terapeutas que estão iniciando na clínica e que tenham alguma dificuldade com essa estrutura psicótica, talvez possa ter alguma relação com o aspecto que eu vou estar trazendo aqui. Então assistam o vídeo e vejam se aplica a vocês, se faz sentido para vocês. Durante a minha graduação e os meus estágios da graduação, eu evitei deliberadamente a psicose. Eu sempre fiz uma terapia da neurose, eu sempre busquei pacientes que me pareciam ter alguma estruturação neurótica. Óbvio que isso era uma análise bastante selvagem, uma análise bastante sem base, já que apenas olhava as características do caso para conseguir ter alguma noção. Mas isso foi suficiente para que, de fato, durante a graduação eu tivesse um atendimento mais prioritário de neuroses e não de psicoses. E para mim era muito fácil justificar isso como um bom neurótico obsessivo, né? Sempre encontrei facilmente uma justificativa racional para essa certa evitabilidade. Então era óbvio para mim que eu evitava a psicose porque eu sou declaradamente da psicanálise freudiana e Freud não tratava psicóticos, Freud não deu parâmetros muito nítidos para a clínica da psicose, portanto era por isso que eu evitava psicóticos. Obviamente que isso se trata apenas de um sintoma e não era por isso que eu evitava psicóticos. E posteriormente eu fiz uma certa autoanálise para tentar entender, bom, por que eu evito a psicose. Chegou uma hora que já após concluir, na verdade já ao final da minha formação, depois de passar por muitos atendimentos clínicos e depois de atender alguns casos específicos que me deram uma certa nova visão de mundo, eu comecei a questionar muito essa coisa dessa justificativa tão dada minha de que, bom, eu não atendo psicóticos porque eu sou freudiano. Isso começou a se tornar muito, realmente, uma desculpa muito esfarrapada e muito sem sentido para mim. E eu comecei a trazer um olhar um pouco mais questionador e pensar, bom, por que eu não atendo psicose? Por que eu tenho tanta questão com a psicose? O que me faz evitar a psicose? E aí, eu começando essa análise, eu consegui em dado momento, analisando as características clínicas da neurose e da psicose, eu cheguei ao entendimento legítimo do porquê que eu tinha resistência a atender a psicose. E aí, claro, você chega a esse entendimento, você vai para estudo teórico, vai recuperar todo o tempo perdido, ou ao menos tentar recuperar o tempo perdido, estudar teoricamente a psicanálise pro viés psicótico, estudar os atendimentos clínicos por viés psicanalíticos com casos de psicose, em seminários, em aulas, para conseguir se preparar de uma maneira adequada para poder atender casos de psicose na clínica. O entendimento que eu cheguei ao analisar a característica tanto do neurótico quanto do psicótico foi de que o neurótico ele trata com o terapeuta, colocando o terapeuta em um lugar muito narcísico. O neurótico ele coloca o terapeuta naquela condição do sujeito do suposto saber. Ele vai para a terapia porque ele acredita fielmente que o terapeuta tem algo a mais para a vida dele que ele não tem, que o terapeuta vai ser a solução para os problemas da sua existência, que o terapeuta é o senhor do mundo. Então o neurótico, ele coloca o terapeuta em uma condição e em uma posição muito egóica, muito pro terapeuta, muito narcísica pro terapeuta. Uma posição onde o terapeuta ele se sente no centro do mundo, ele se sente no domínio da terapia. Uma posição extremamente perigosa, diga-se de passagem, porque se o terapeuta assumir esse lugar que não lhe pertence, certamente a terapia vai desandar. Mas querendo ou não, mesmo que o terapeuta não assuma esse lugar, e mesmo que o terapeuta esteja relativamente resolvido com as suas questões, esse é um lugar cativante.
É um lugar onde o paciente coloca o terapeuta que, de certo modo, massageia o ego do terapeuta, que, de certo modo, traz um quê para esse terapeuta, traz um certo, eu diria, um lugar privilegiado para esse terapeuta, coloca esse terapeuta em outro patamar. Por isso que a clínica da neurose é uma clínica talvez tão agradável em alguns aspectos. É verdade também que esse paciente em dados momentos vai derrubar esse terapeuta desse lugar. Mas ao menos inicialmente é uma posição muito prazerosa para o terapeuta de assumir. Essa posição do senhor da terapia, essa posição de domínio, essa posição que por mais que o terapeuta não tome para ele, é uma posição que pode ser agradável de ser colocado. E como eu disse antes, certo agrado em ser colocado nessa posição é perigoso. É preciso ter uma atenção, porque também é um agrado que pode te levar a assumir essa posição. E se você assumir essa posição, os resultados certamente serão desastrosos, tanto para a sua carreira profissional quanto para o seu paciente. E quando eu percebi isso, e aí analisando o contraponto da psicose, aonde Lacan bem nos lembra, o terapeuta ele se torna secretário do psicótico. Por quê? Porque em relação à psicose, o terapeuta ele não ocupa esse espaço privilegiado. Ele não ocupa esse espaço em momento nenhum. O paciente o coloca em um espaço de alguém com poder, com saber. Não. O psicótico ele é dono do seu próprio saber, ele é dono da sua própria verdade. O terapeuta ele é um mero auxiliar. Ele é simplesmente alguém que está ali para ajudar. Só isso, mais nada. Ele só está ali para ajudar o paciente. Ele não tem domínio, ele não é colocado em um pedestal, ele não é colocado nesse lugar privilegiado em momento algum pelo psicótico. Ao contrário, ele é constantemente derrubado. Se um terapeuta pega um caso de psicose e fica tentando se colocar demais, fica colocando, tentando enaltecer o seu trabalho, ele vai ser o tempo todo derrubado pelo psicótico. O psicótico faz ele o próprio corte lacaniano com relação ao terapeuta. O próprio psicótico diz para o terapeuta: não, fica quieto aí, você não sabe. Senta aí que eu te explico, você não sabe. Ele não é como o neurótico que busca a aprovação do terapeuta. O neurótico é muito comum que ele traga algo e ele pergunta para o terapeuta: e o que você pensa disso? Mas é isso, né? Não, mas eu tô certo nisso, não tô? Porque o neurótico ele busca o tempo todo a aprovação do terapeuta, ele busca o tempo todo, ele coloca o terapeuta nessa posição de ser alguém de saber, alguém de poder, alguém bem colocado, enquanto o psicótico não. O psicótico ele o tempo todo ele derruba o terapeuta desse lugar, ele diz: não, fica quieto aí, você está falando besteira, você não sabe o que está falando, fica quieto aí que eu te explico. Esse é o lugar que o terapeuta é colocado pelo psicótico. E esse é o lugar, ironicamente diferente do caso de neurose, onde o terapeuta não assume esse lugar de suposto saber para poder fazer bem o trabalho. No caso do psicótico, no tratamento do psicótico, o terapeuta ele assume esse lugar. Ele assume esse lugar de não saber, ele assume esse lugar de auxiliar, ele assume esse lugar de não ter tanta voz, de deixar que o próprio paciente tenha a sua voz, de auxiliar esse paciente a conduzir a sua voz. O terapeuta ele tem que assumir esse lugar. E talvez por isso que alguns terapeutas têm resistência a esse lugar, como eu tive. Porque é uma posição que é bem menos egóica, é bem menos narcísica do que a posição em relação ao neurótico. É uma posição onde você é colocado no teu lugar, onde você é colocado em um lugar talvez para baixo de igual para igual. Você nem mesmo se relaciona de igual para igual com o psicótico, porque ele tem o domínio do mundo dele, ele tem a verdade dele, ele sabe do que ele vivencia psiquicamente. Você está aprendendo. Você é um mero aprendiz e um auxiliar. E essa é uma posição que talvez alguns terapeutas não queiram assumir. Eu inicialmente não quis. Por talvez uma falta de maturidade profissional, uma falta de maturidade emocional. Eu tive que
fazer um certo esforço, uma análise para conseguir entender esse lugar e para conseguir então assumir a posição que me cabia assumir e conseguir trabalhar com a clínica da psicose. É isso então um pouco a respeito da clínica da psicose. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.